Eu vou começar o programa fazendo uma pergunta. Como que você acordou hoje? Você acordou bem, ouvinte? Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Teve uma boa noite de sono? Uma noite de sono reparadora? Acordou aí cheio e cheia de energia e disposição para suas tarefas do seu dia? Ou você passou aí a madrugada revirando na cama de um lado para o outro, sem dormir, pensando aí nos seus problemas, pensando na vida e não conseguiu dormir? Teve uma noite em claro aí? Passar a noite em claro deixa qualquer pessoa irritada, mal-humorada. No dia seguinte a gente acorda, nem sabe exatamente onde a gente está, nem sabe exatamente o nosso nome, porque a gente fica perdido. Uma noite de sono mal dormida é muito desagradável. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Vou falar sobre insônia, para você que sofre de insônia. Ou se você conhece alguém da sua família, alguém do seu trabalho, um amigo ou uma amiga, então esse programa é para você. Se você sofre com isso ou conhece alguém, pede para essa pessoa sintonizar aí no rádio, sintonizar no site ou no Facebook para não perder as dicas que eu vou passar. Tenha papel e caneta na mão, que eu vou passar dicas assim de ouro para eliminar de vez essa questão aí de insônia. Antes de começar a falar do assunto, eu quero agradecer as pessoas que foram no evento lá no meu espaço no sábado. A gente teve um evento lá que chama-se Expressões do Feminino. Então, eu agradeço a todo mundo que foi da rádio, as outras participantes. Muito obrigado, o evento assim foi fantástico, foi meio que mágico, assim, sabe? Foi muito bacana. Em breve, teremos outro evento do Expressões do Feminino lá no meu espaço, que eu vou avisar para vocês aqui na rádio. Falando sobre a questão do tema de hoje, que é a insônia, eu peguei uns dados aqui que diz o seguinte. A Organização Mundial da Saúde diz que 40% da população mundial sofre com algum tipo de insônia. Tem um outro dado do Detran que diz que 20% das causas de acidentes são porque as pessoas estão sonolentas ao volante. Ou seja, não dormiu muito bem à noite, você se arrasta aí, vai pegar o carro e vai dirigir e acontecem os acidentes. O que é muito sério, né? Você pode ter um acidente mais leve ou pode bater o carro e ter uma consequência muito mais grave, né? Pode tanto afetar você quanto outras pessoas. Então, é uma coisa que é um dado muito alto e que a gente precisa reduzir isso daí. Ficar sem dormir, ter problemas de insônia, reduz em até 8 anos o nosso tempo de vida. Isso mesmo. Ficar sem dormir reduz entre 3 e até 8 anos o seu tempo de existência aqui nesse planeta. Ninguém quer viver menos. A gente quer viver mais e com saúde, não é? A gente não quer viver pouco, quer viver muito e quer viver com saúde. Porque também não adianta nada a gente ter uma vida longa e ficar se arrastando com doenças, né? Perdendo o nosso preciosíssimo tempo, que tempo é uma coisa que a gente perde, a gente não recupera, perdendo aí seu tempo com várias noites sem dormir, tendo consequências muito sérias aí na sua saúde, que eu vou falar tudo isso no programa de hoje. Então, eu vou fazer uma outra pergunta. Como que eu, através dos tratamentos que eu tenho, como é que eu posso te ajudar? A milenar medicina chinesa tem várias técnicas para poder te ajudar nesse caso da insônia. Então, posso te ajudar através da acupuntura. Para quem tem medo de agulhas, tem a parte das ervas medicinais, que é a fitoterapia. Tem a massagem chinesa, que ela chama-se Tuiná, que é uma massagem muito agradável, muito gostosa de receber para quem faz, principalmente para quem recebe, porque ela trabalha a parte da musculatura mais profunda, porque às vezes a gente também não consegue dormir, que está tão tenso, a musculatura está tão rígida, tão dura, que a gente não consegue circular ali nem energia e nem sangue, a gente fica tenso e não consegue dormir. Através da dietoterapia, reiki e florais. Então, todas essas técnicas em conjunto para poder ajudar você que está aí sofrendo com insônia, ou uma insônia que é de 1 a 2 noites, ou então de insônia crônica. Nós temos 3 categorias de insônia. Você pode ter aquela insônia que a gente chama de insônia inicial.
Então, você tem dificuldade para adormecer. Você deita na cama, fica lá revirando de um lado para o outro e demora para pegar no sono. Tem a insônia, que é a insônia de se manter dormindo. Ou seja, você dorme, mas não consegue manter o sono. Você desperta de madrugada, fica revirando na cama, volta a dormir. E a insônia terminal. O que é essa insônia terminal? Vamos supor que você tem o hábito de acordar todo dia às 7 horas da manhã. E você começa a acordar por volta das 5, 5:30 e não volta a dormir. Isso também é considerado um tipo de insônia. Então, tem muita gente que acha que insônia é só quando você acorda de madrugada e não consegue dormir. Então, tem esses 3 tipos. Então, vê qual desses 3 tipos você se encaixa ou se você tem mais do que um tipo. Ou a insônia que tem dificuldade para começar a dormir, de se manter dormindo, ou então aquela que você acorda antes do que você gostaria. As causas e as origens da insônia, elas são diversas. Cada um de nós, cada pessoa, você, ouvinte, que tem problemas de insônia, a sua origem é de uma, a outra pessoa, a origem é diferente. Por isso que o tratamento ele tem que ser personalizado e indicado uma erva específica para cada pessoa, conforme a origem da sua insônia. Então, eu fiz uma lista aqui das possíveis causas que pode estar te acometendo a você ficar sem dormir. Então, uma das coisas mais simples que a gente mudando alguns hábitos vai melhorar a sua insônia é a nossa alimentação. Se alimentar de uma maneira inadequada, ficar comendo muita coisa que não tem nutrientes, faz você ficar fraco, sem energia e com dificuldade de pegar no sono e se manter no sono. Por que isso? A alimentação, ela é vital para o ser humano, né? Então, a gente tem aquele velho ditado, que saco vazio não para em pé. Se eu não me alimento de uma forma adequada, com todos os nutrientes que eu preciso, né? Com as proteínas, comendo legumes, verduras, as frutas, carnes de origem animal, ou se você não come carne, tem que ter algum tipo de proteína, o seu sangue ele vai ficando fraco, vai ficando sangue aguado. E ele não consegue nutrir todas as células do seu corpo, e nem seu cérebro. Na medicina chinesa, a gente fala, né, que a nossa mente, quando ela tem um sangue fraco, o que a gente conhece como anemia, a nossa mente fica sem morada. Então, o que isso quer dizer? De noite, a minha mente, ela não tem para onde ir, ela não tem onde morar, ela fica como se ela tivesse ficado sem teto. E aí, ela fica vagando e você desperta e não consegue dormir. Então, dá uma olhada lá na sua alimentação, o que você está comendo que pode estar afetando a sua qualidade do seu sono. Os alimentos que vão interferir na insônia são eles. Todos os açúcares, açúcar branco, farinha branca, comer muito carboidrato dessas origens, álcool, principalmente bebida alcoólica, um pouco antes de dormir, o cigarro, embutidos, enlatados, o chocolate, mulherada que aí é viciada, né? Não só mulher, tem muito homem também viciado em chocolate. O chocolate também tem cafeína e ele também interfere na qualidade do seu sono. Comer muita gordura, o leite e todos os seus derivados. O leite e seus derivados, eles vão formando secreções no nosso corpo, que a gente chama de muco. Esse muco, ele fica no seu sangue, vai ficando o sangue também muito ralo, muito grosso, muito viscoso, também de difícil circulação, também vai te impedir. E também o café. Então, o que acontece? Se você teve uma noite de sono muito mal dormida, né, teve problemas de insônia, o que normalmente as pessoas fazem? Toma muito café para se manter acordado. E o café, ele é um estimulante. Então, o que acontece? Você acaba entrando num ciclo vicioso. Não dorme, toma muito café para se manter acordado e aí você vai ficando ansioso e vai entrando num ciclo vicioso que não consegue sair. Então, quando você teve uma noite de sono muito ruim, teve um problema de insônia, evite ficar tomando muito café para ficar desperto, porque ele vai estimular mais você e na noite seguinte você vai continuar tendo problemas de insônia. Uma outra coisa também com relação à alimentação que atrapalha a qualidade do sono é comer muito tarde e além de tudo comer comida muito pesada.
Aí as pessoas perguntam assim para mim: ah, Sol, mas eu estudo, eu trabalho, eu cheguei em casa muito tarde. Então, uma dica que eu vou te dar, agora que nós estamos no inverno, o ideal, se você chega em casa muito tarde, depois das 10 horas, por exemplo, 11 horas, tenha aí, próximo de você, no congelador, por exemplo, né, caldos, agora que tá frio, uma sopa. A sopa e os caldos, se você fizer com bastante legumes, claro que você tem que fazer a sopa na sua casa, né, com temperinho caseiro. Você toma a sopa, ela vai te aquecer, vai te nutrir e ela é bem leve. Outro fator que incomoda muitas pessoas e que interfere na insônia são as questões emocionais. Então, você acordou lá de madrugada, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, ou acordou antes do horário que você gostaria, e você fica preso aos fatos que estão acontecendo na sua vida, que estão literalmente tirando seu sono. Aí você vai lá numa situação do passado, fica pensando naquilo, fica preso numa situação que não tem mais como a gente voltar e consertar. Fica se projetando, imaginando o nosso futuro, o que aquela situação pode gerar lá na frente. E eu diria que 99% das vezes que a gente fica se projetando e no futuro em coisas ruins, elas não acontecem do jeito que a gente imaginou. E ainda bem, acontece de uma maneira muito mais suave, muito mais sutil, porque a gente tem o hábito de pintar o negócio muito maior do que ele é. Então, essas preocupações que a gente fica de madrugada não vai resolver. Então, tem coisas que se você acorda de madrugada, você não vai mais conseguir resolver. Um e-mail que você esqueceu de mandar para o seu chefe, um relatório, uma coisa que você falou para alguém da família, para um amigo, esqueceu de, lá na prova, responder uma pergunta errada. Não tem como voltar. Então, isso está tirando o seu sono e não está valendo a pena. Está desgastando você, tirando a sua energia, tirando a sua qualidade e a sua saúde. Como eu falei, ficar muito tempo sem dormir, quem tem problemas de insônia crônica, reduz em até 8 anos o nosso tempo de vida aqui. E isso não é bacana, não é? Ficar muito magoado com as coisas que as pessoas falam pra gente. Então, você acorda de madrugada e fica ruminando uma situação que alguém te falou e que na hora você não quis responder, enfim, independente do que tenha acontecido, você fica muito magoado, se irrita por tudo, qualquer coisinha é motivo para se irritar. Alguém te fecha no trânsito, está dentro do metrô, alguém passa e esbarra em você, você já fica irritado. Algum colega de trabalho fala alguma coisa que não é pessoal, você também acaba se irritando, se irrita com coisas de casa. Então, tudo na sua vida é problema. Você fica só focado em coisas ruins, fica só focado em problema. Aí, se você fica focado só em essas questões de problema, em coisas ruins, o que vai acontecer? Você vai ver mais disso na internet, nas redes sociais, na TV, e isso só vai aumentando cada vez mais as suas questões de problema. As questões de trabalho, né? Quando você trabalha muito, a gente tem um desgaste energético quando a gente trabalha além do que a gente tem que trabalhar. Trabalha até tarde, tem que estudar muito. Você não dorme e seu sono não é reparador. Uma outra coisa também que atrapalha muito a nossa qualidade do sono são ter muitos sonhos, ter problemas com pesadelo. Às vezes a gente acha que está dormindo, mas não está. A gente só está, na verdade, com os olhos fechados e não está naquele sono profundo, né? Que é aquele sono reparador. Então, você tem muitos sonhos, você tem pesadelos e no dia seguinte você acorda, parece que passou um caminhão em cima de você. Quando a gente tem alguma questão, algum problema na nossa vida, né? Tem alguém doente, a gente tem algum problema de trabalho, eu estou estudando para prova de final de ano, da faculdade, estudando para vestibular, é natural nosso a gente ficar ansioso e às vezes perder realmente noite de sono. Eu já tive essas questões também. Só que hoje eu sei administrar muito melhor do que alguns anos atrás. Então, uma noite de sono que a gente tenha por uma questão, isso não vai trazer consequências graves na sua vida. Você não vai perder lá anos e anos de existência. Mas se a insônia ela é crônica, já faz mais de uma semana, um mês, eu conheço pessoas que têm assim há anos, se arrastam sem dormir. Eu não consigo entender como é que pode. Se eu fico uma noite sem dormir, acordo às vezes de madrugada, fico
um pouco mais agitada, no dia seguinte eu já me arrasto. Imagine você ficar anos. Então, tem que se cuidar, tem que olhar para isso com muito carinho. E aí, quais são as consequências no seu organismo a curto prazo? Então, você vai ficar irritado, mal-humorado, fica com dificuldade de se concentrar, a sua memória vai ficando fraca. Aí, tipo assim, qual que é o nome daquela pessoa? Ela acabou de se apresentar, você não lembra se enviou e-mail, não lembra se mandou uma mensagem para uma pessoa importante. Então, você vai começando a ter pequenos lapsos de memória. Você fica letárgico, cansado, vai se arrastando. Fica cansado também, principalmente após comer. E esse comer é principalmente depois do almoço. Você come, mesmo que você comeu muito pouquinho, parece que você comeu um boi. Então, você vai se arrastando, a sua digestão vai ficando cada vez mais lenta. A sua digestão ficando cada vez mais lenta, o que vai acontecer isso a longo prazo? Você vai ganhando peso e pode ter a consequência de você ficar obeso pela sua falta de sono, não ter essa qualidade de sono que é tão reparadora, tão nutritiva e tão necessária para todos nós. Afinal de contas, 1/3 do nosso dia a gente passa dormindo, então ele tem que ser com qualidade. Isso aí depois, se você tem uma insônia que ela vai se tornando crônica, você pode começar a ter a arritmia. O que é arritmia? Quando você tem a sensação de que o seu coração está batendo, sente como se fosse um choquinho ou um disparo. Aí você vai deixando, vai tendo outros problemas cardíacos e se não cuida, a gente pode chegar até no caso de infarto. No cotidiano, você fica com dificuldade de concentrar, memória fraca, o que vai acontecer? Não consegue resolver problemas simples do seu cotidiano, os problemas simples da sua vida. Tudo fica muito difícil, você não consegue ter memória, você não consegue se concentrar e não consegue resolver. Isso vai causando uma frustração enorme, porque você não tem energia, você não tem disposição, vai ficando sem perspectiva de olhar as coisas mais adiante, você não tem energia. Então, você não consegue fazer as coisas que você gostaria. Vai te dando frustração, você vai entrando num ciclo vicioso, vai ficando ansioso, vai ficando deprimido e cada vez mais sem dormir, porque você não consegue achar solução para os seus problemas. Então, você entra num ciclo vicioso. Então, a hora de você se cuidar é agora. Sem contar que ficar sem dormir diminui nosso sistema imunológico. Então, você fica mais suscetível às doenças, como, por exemplo, resfriado, gripe e outras coisas aí. Ao longo prazo, pode ter problemas de impotência sexual, infertilidade, tanto para os homens quanto para as mulheres. Também tem as consequências na parte mais externa. Então, a gente começa a ficar com olheiro, o cabelo fica ressecado, a unha fica fraca, ela começa a escamar. E aí, pode ter consequências mais graves como Alzheimer, o Parkinson e AVC. Então, a hora de você se cuidar, ouvinte, é agora. A gente não pode entrar num vício, que é muito comum hoje na nossa sociedade, de que eu tenho um cansaço e eu vou prorrogando esse cansaço. Eu vou levando o cansaço de um dia para o dia seguinte. O cansaço de hoje eu levo para amanhã, que eu levo para depois de amanhã, que eu vou levando, e esse cansaço ele só vai aumentando. O ideal para a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, que a gente viva mais e com saúde, é que o cansaço daquele dia fique naquele dia. Uma das maneiras que a gente pode, com que esse cansaço ele não se prolongue muito tempo, anota aí, as dicas que eu vou passar para vocês agora. Beber muita água. Então, no inverno, a gente não sente muita sede, a gente acaba esquecendo de beber água. Então, você vai diminuir a quantidade de café que você ingere e você vai começar, por exemplo, a tomar chá. Já que quem não tem muito hábito de tomar água, principalmente no inverno. Então, você pode colocar aí os chás que ajudam a deixar a gente mais calmo, mais equilibrado e ajudam a induzir o sono. É o chá de melissa, o de cidreira e o de jasmim. Você toma durante o dia e antes de deitar. Mas não tome antes de deitar, indo já dormir. Então, tome o chá umas 2 horas antes. Se não você tem problema de insônia, você vai levantar de madrugada para ir ao banheiro, para fazer xixi. E pode ser que você
desperte e não consiga voltar a dormir. Então, te aconselho a tomar o chá umas 2 horas antes de você ir para a cama. Evitar o café, que eu já falei. Bebida alcoólica, porque o álcool, por mais que ele relaxe, ele não te induz ao sono reparador. Ele vai apenas como se você estivesse só fechando os seus olhos. Mas ele não traz um sono reparador e você acorda cansado e ainda acorda de ressaca. Evite ir para a cama quando você não tiver muito sono. Evite ficar no celular, na TV e na internet quando você não estiver com sono. E ficar vendo coisas ruins, notícias de crise. Então, vai ouvir boas músicas, escuta a Rádio Mundial, que sempre tem uma programação bacana para trazer boas coisas para você. Vá ler bons livros antes de dormir, eles são excelentes companheiros. Uma coisa que é muito antiga, que ajuda muito a gente pegar no sono, é o escaldapé. Escaldapé e automassagem também nos pés. Eu tenho um vídeo no YouTube, aliás, tenho vários vídeos no YouTube te ensinando a fazer escaldapés, a fazer automassagem para você reduzir a sua quantidade e para você não ter mais problemas de insônia. Permita-se relaxar nos finais de semana, evite trabalhar, né, além do horário e nos finais de semana. Fique mais tempo com você, com a sua família, com seus amigos. Né? Caminhe por áreas verdes, faça uma caminhada. Se possível, caminhe descalço na terra. Né? A terra, ela transmuta todas as suas energias ruins e ela te revigora. Fale de coisas boas, não fique sintonizado em coisas ruins. Vai te atrair mais coisas ruins, vai te trazer a sua energia muito para baixo e vai dificultar a você a se manter no sono. Se você quiser se tratar uma coisa mais profunda, a hora é agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã, cuidar da saúde pode ser muito tarde. Tempo é muito precioso, assim como a nossa saúde. A hora é agora. Então, se quiser mais informações a respeito de como eu posso te ajudar com a acupuntura, com a massagem, com as ervas medicinais, com a dieta, né, passando uma alimentação adequada para você, sabendo qual é a origem da sua insônia, aí eu vou montar um tratamento especializado para você, ouvinte. O meu site é solmedeiros.com.br. No meu site você tem acesso a todas as minhas redes sociais. O Facebook está como Sol Medeiros, Instagram Sol Medeiros e o YouTube também. Lá você vai ver o link e você vai acessar todas as redes sociais. Para te lembrar que lá no YouTube tem muito conteúdo bacana, conteúdo gratuito, que eu estou falando sobre essa questão de hoje, que é insônia. Tem um exercício de automassagem simples para você fazer antes de deitar, que vai te ajudar aí nessa questão da insônia. A gente precisa se tratar, a gente precisa se cuidar. Você é a pessoa mais importante na sua vida. Lembra bem disso. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, você tem que se cuidar. A hora é agora. Nosso programa está quase chegando ao fim. Se você quiser mais informações, o meu telefone é São Paulo 11 99376 7637. Vou repetir. 11 99376 7637. Meu site é solmedeiros.com.br. Eu atendo em Santana, na Zona Norte, está do ladinho da estação do metrô. Fácil acesso para quem vem de outras regiões da cidade, para quem vem de outros lugares também, que não é aqui de São Paulo, tá? Então, eu estou aqui para te ajudar nessa sua questão aí de insônia. Foi um prazer estar aqui com vocês, seja pelo rádio, seja pela internet, seja aqui pela live do Facebook. Que você tenha um dia aí abençoado, ensolarado, e a gente se vê no próximo programa, na próxima quinta-feira, 8h30. Um beijo e até lá. Você ouviu na Mundial, programa Sol Medeiros, com dicas de equilíbrio e bem-estar através da milenar medicina chinesa.